nós somos péssimos em perceber o começo do fim. Isso acontece principalmente porque a gente acha que as coisas vão melhorar, que as coisas vão voltar, a gente vai voltar a ter aquela química com aquela pessoa que a gente gostava tanto, ou aquela amizade de muitos anos atrás que a gente chorava de rir e que tinha tanto em comum, a conversa era fácil, mas agora já não é mais. E a gente só acha que vai voltar ao normal, e não vai. E a gente só percebe os sinais de quando a gente tava com a pessoa e não ria tanto, de quando tinha um silêncio e a gente se sentia desconfortável ao invés de confortável. Quando já passou, quando já terminou, eu comecei a perceber como nós somos péssimos em perceber o começo do fim, ignorar todos os sinais de que as coisas estão dando errado. Quando eu descobri que a Bombril, sim, a Bombril, sabe a empresa que todo mundo conhece, que literalmente todos os brasileiros conhecem, que é sinônimo de um produto, que eu acho que é o máximo que uma empresa consegue fazer, é ter um marketing tão forte que o nome do produto é o nome dessa empresa. A empresa Bombril, que tá no mercado desde 1930, longevidade que normalmente nós acabamos colocando um peso absurdo. Nossa, olha só como essa empresa durou muito, olha só como esse relacionamento durou muito, tantos anos nessa empresa. A empresa Bombril vem da década de 1930, só que dos últimos 20 anos ela só tá se mantendo viva, vendendo empresas que ela tinha comprado quando ela tava em alta, tentando fazer algumas manobras e soluções, mas que não surgem tantos efeitos assim, porque as pessoas mudaram, o hábito de consumo mudou, e com isso eu comecei a pensar, né, das diversas formas que as coisas chegam ao fim. É importante ressaltar a diferença é que uma empresa tem um impacto na vida de centenas, talvez milhares de pessoas. Ela impacta muitas vidas, e não é só a vida dos funcionários, não é só a vida dos acionistas, mas também a vida dos fornecedores, da sociedade, né? E até no sentido de governo, né? Porque tem que pagar uma pancada de imposto. Não sei se te contaram. Com isso, claro, eu comecei a pensar das diferentes formas que várias empresas acabam. A Bombril em si, tá? Ela não faliu. Ela tá nesse processo aí há 2 décadas, mas ela não faliu. É uma galinha que pulou de um arranha-céu. Galinha não voa. Pode até parecer às vezes que ela tá conseguindo subir um pouquinho, mas é só que ela tá caindo bem devagar. Um outro exemplo, GameStop. Eu vou ignorar completamente qualquer tipo de acontecimento aí dos últimos anos, tá? Eu não vou falar sobre o short squeeze, não vou falar dos bilhões que foram perdidos por parte dos fundos de investimento, não vou falar nada disso. Isso daria outro vídeo, esse é um tema incrível. Eu vou falar só realmente da empresa GameStop. A GameStop é uma loja dos Estados Unidos que é especializada em videogame, tanto console, acessórios e jogos. Ela foi fundada lá em 1984, nos anos 2000 ela atingiu o auge, estava voando alto. Ela se tornou a maior varejista de jogos do mundo, com mais de 6 mil lojas. E olha só, a receita dela anual passava os 9 bilhões de dólares, cara, 9 bi de dólar. Mas aí foi quando teve o começo do fim. A internet, o acesso à internet alterou o modo de distribuir e vender jogos. A Steam, o PlayStation, Xbox Live, e aí, obviamente, né, os consumidores eles querem comprar as coisas sem sair de casa. Já a gente vai ver outra empresa que também, não quero dar spoiler. Então os consumidores passaram a comprar online. Não precisa mais de mídia física. Quem que compra CD, DVD, né? Nem sei a diferença. O meu computador, por exemplo, o meu notebook não tem entrada para CD e DVD. O seu, você mesmo, não tem mais entrada de CD e DVD no seu notebook ou no seu computador. Até nos consoles, sim, no PlayStation e no Xbox, você tem versões que não tem mais essa entrada daí de CD. E aí, além disso, quem que tava lá também? A Amazon, porque ela era do e-commerce. Para ela vender jogos é muito fácil. É uma coisa de vender livro, porque foi para isso que começou. Tinha um preço competitivo, conveniência, entrega rápida, então a fonte de receita caiu. A GameStop dependia significativamente da venda de jogos usados. Sim, porque você tinha um CD, e aí você já jogou, você ia lá na GameStop e vendia pros caras. Só que com a digitalização dos jogos, não tem como você vender um jogo usado que não é físico. Então você tem uma empresa hoje, viva em 2025, que tá em decadência desde 2010, mais ou menos. 10 anos de decadência. E decadência forte, decadência violenta, cara. Mas é lenta. Agora eu vou falar de uma experiência aí que não é lenta. A gente já viu a galinha que pula de um arranha-céu. Agora a gente vai ver o gavião que bate a cabeça, né? A águia que bate a cabeça no vidro quando ela tá voando. Porque ela não viu a janela quando ela tava dando aquele rasante. E nesse caso, isso que eu vou falar é obviamente que eu vou falar da Kodak. Se você não sabe o que é Kodak,
quem é Kodak, o que fazem, o que comem, o que vivem, porque você é depois dos anos 2000, a Kodak nasceu em 1888. Então pega toda aquela questão de respeitar muito quem tá muito tempo no mercado, porque esse cara que é muito bom, ele faz isso há sei lá quantos anos nessa profissão, essa empresa tá sei lá quantos anos nessa área, olha só como pode ser respeitada, uma autoridade, e a Kodak ela tava no mercado desde 1888, cara. E pra você ter ideia do que eu tô falando, a empresa Kodak foi aberta no mesmo ano que nós aqui do Brasil estávamos assinando a Lei Áurea. E ela dominou o mercado de filmes fotográficos durante 90% do século XX. Se destacou por câmeras tradicionais e filmes fotográficos, que precisavam ser revelados em laboratório. Então as pessoas tinham que comprar a câmera, dar dinheiro pra Kodak, tinham que comprar o filme, dar dinheiro pra Kodak, revelar a foto e dar dinheiro pra Kodak. Pois é, a Kodak é um mega case, tá? Um parênteses. Kodak é um mega case, e se você é interessado em negócios, em modelo de monetização, cara, eu vou procurar e vou encontrar algum dia um estudo que eu li sobre o método de captura de valor da Kodak. E vocês vão ver que, meu Deus do céu, se eu não me engano é do MIT Sloan, eu não sei se é Sloan que falam, Sloan, eu vou falar Sloan. Cara, bizarro, eles ganhavam muito dinheiro, porque como eu disse, eles ganhavam em todas as pontas, desde uma ponta até a outra, a Kodak ganhava seu dinheirinho, de forma recorrente ainda. E como eu disse, a Kodak foi líder absoluta no mercado de filmes fotográficos durante o século XX, e também virou até sinônimo de fotografia. Dá uma comparada boa com a Bombril, a empresa Bombril. Porém, aconteceu uma coisa muito interessante, que é especial da Kodak. Em 1975, o engenheiro da Kodak, que vendia filmes para câmeras analógicas, revelava fotos de câmeras analógicas e vendia câmeras analógicas, essa Kodak. Um engenheiro da Kodak criou uma câmera digital. Mesmo tendo feito essa inovação absurda, eles iam acabar com o negócio deles. Por isso que vem uma frase muito forte, que empresas são feitas para acabar. E você tem empresas essas absurdamente grandes, tem empresas que você tem que matar mesmo sendo dono. Você tem que matar a sua fonte principal, que no caso seria o certo, né, a fazer da Kodak. Ela teve medo, com razão, porque isso ia acontecer. Ela teve medo que a fotografia digital ia acabar com a fonte de receita dela. O que ela não percebeu é que se ela não acabasse com a fonte de receita dela, os outros acabariam. E foi isso que aconteceu. Um gavião ou águia batendo no vidro. Aí em 2012, a Kodak finalmente entrou com pedido de falência. Finalmente, que eu digo porque é igual a queda lenta que eu falei, né? Às vezes você luta por bastante tempo, às vezes você realmente não tem dinheiro, às vezes você faz muita besteira. Mas no final não tinha muito o que fazer não. E a empresa entrou com pedido de falência lá nos Estados Unidos. Depois da reestruturação, eles voltaram e eles continuam operando até hoje, tá? Mas com um mínimo portfólio. É uma empresa zumbi. A Polaroid, mesma coisa. Ela declarou falência em 2001 e talvez seja um dos casos mais conhecidos aí, e mais notórios aí dos últimos anos, que é o caso da Blockbuster, tá? A Blockbuster, ela foi uma especializada gigantesca, gigante mesmo, tá? Gigante, mas assim, ponto de exclamação, gigante. Ela é especializada na locação de vídeos e DVDs. Ela foi líder do setor durante os anos 90, porém a mesma coisa. A ascensão dos serviços de streaming e a falta de adaptação do modelo de consumo, porque o hábito de consumo das pessoas mudaram. A relação entre o cliente e a Blockbuster nunca foi muito boa, não, porque eles acabavam explorando muitas vezes de propósito o cliente com as multas eram muito caras, assim, tinha uma multa, você pegava você ia na locadora, pegava o filme. Uma vez você tem o filme, você vai alugar por um período. Se você não entregasse naquele período, você tinha que pagar uma multa. E, cara, a receita de alugar filme era baixa, mas onde eles ganhavam dinheiro de verdade era na multa da locação. Sim, eles ganhavam dinheiro onde realmente o negócio da Blockbuster era aplicar multas em cima de devolutiva de filme. E aí eles até alugavam, sabe, uns filmes. E eu não sei se vocês amam aí a CT, né, ou radares de trânsito, mas normalmente o sentimento das pessoas quando elas são penalizadas por algo não é muito bom, mesmo que às vezes elas estejam erradas, não é bom ser penalizado, né? Não preciso explicar isso. Então não é uma relação boa, então as pessoas obviamente mudaram
hoje só tem uma loja da marca. Só como marco nostálgico mesmo, só porque é bonitinho. São quedas rápidas e abruptas, principalmente porque elas estavam voando muito alto. Nossa, essas marcas eram gigantescas, meu Deus. Agora, tem a pior de todas, as repentinas. A marca que simplesmente... Eu não tenho uma analogia pra isso. A marca que pulou de paraquedas sem paraquedas. Ou que a marca que simplesmente, empresa que pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu. Aqui eu tô colocando pular de paraquedas como um ato irresponsável, mas que é legal. Por isso que eu tô usando paraquedas, mas é porque é o melhor que eu consigo pensar. Então assim, esse daqui tem um impacto grande. De todos, esse daqui é o pior de todos pra sociedade. Meu Deus do céu, esse daqui é terrível pra sociedade. Não tem pessoas que irão sair de modo positivo dessa situação, tá? Em 2001, uma empresa gigantesca dos Estados Unidos, do setor energético, chamada Enron, foi exposta, desmascarada. Descobriu-se que a Enron vinha realizando manipulações contábeis, tá? Eu vou repetir. A Enron, a gigantesca norte-americana do setor energético, realizava manipulações contábeis sofisticadas, tá? Não era qualquer coisa, não, era realmente sofisticado, para conseguir inflar artificialmente o lucro e ocultar os prejuízos, os grandes prejuízos, aliás, tá? E a empresa que era responsável por auditar essas contas era a Arthur Andersen, uma das maiores, mas também uma das mais respeitadas empresas de auditoria da época. Né? Fazer o quê? Depois disso não tem como respeitar. Aí, com quase um século de existência, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Arthur Andersen destruiu a auditoria, destruiu evidências, os documentos, os registros financeiros e tudo, e isso é obstrução de justiça. Então, veio consequências obviamente devastadoras, tem que ver mesmo, e a reputação dela foi pro limbo, destruída, ela foi processada e condenada por obstrução de justiça, e milhares de funcionários basicamente perderam seus empregos praticamente do dia para noite. E em 2002, Arthur Andersen, a auditora, a empresa que foi auditora, encerrou as atividades e sumiu do mercado. E por isso que hoje a gente fala que as famosas Big Five do ramo de auditoria se tornaram Big Four, porque Arthur Andersen, ela só fechou, foi fechada. E a Enron, a empresa, que fez a fraude mesmo, ela declarou falência em dezembro de 2001, e ainda até aquele momento, em dezembro de 2001, tinha sido a maior falência corporativa da história dos Estados Unidos, deixando prejuízos bilionários para os investidores, funcionários, sociedade e tudo mais. E por conta, depois disso, obviamente, as regulações melhoraram, nossa senhora, melhoraram demais. Tanto regulação contábil, quanto financeira internacional, a transparência, questões de responsabilidade corporativa, e isso quase aconteceu com Americanas. Quase. Depois daquela fraude de 40 bi. Porque foi relativamente parecida, tá? Só que a Americanas conseguiu fazer um pedido recorde de recuperação judicial, recorde de tempo. Porque do pedido até a concessão da recuperação judicial tem um período longo, bem longo. E assim, com vários pormenores, sabe? E detalhes e tudo mais. Mas ela conseguiu fazer isso em tempo recorde. E eu acho que o caso da Enron tem também muito a ver com não aceitar que as coisas estão dando errado, tá? Não aceitar que talvez você tenha chegado no seu fim mesmo. Talvez o seu melhor, até pessoalmente naquela empresa já foi. Ou talvez o melhor daquela empresa já foi. E precisaria matar aquela empresa para criar uma outra, sabe? Só que se você não... Tanto na visão, de um cara, um diretor de empresa, um CEO de empresa. Se você simplesmente tá lá e quer continuar nessa empresa zumbi, fazendo a mesma coisa e mandando a mesma coisa e não tentando alterar nada, não tem como segurar o fim. E aí se você não aceita que o fim tá lá, quando já passou do começo do fim, já tá na metade pro final. E aí, meu amigo, se você quiser fazer fraude para tentar criar uma coisa assim, as consequências vão ser bem piores, com certeza, tanto para você quanto para a sociedade no geral, porque às vezes simplesmente as empresas foram feitas para acabar, igual relacionamentos, amizades, rotinas, costumes e vídeos.